Doutor Cristiano, o que é um emagrecimento inteligente? O emagrecimento inteligente é um emagrecimento baseado na ciência mais recente e atualizada que nós temos. É um emagrecimento que não se restringe a simplesmente contar a quantidade de energia que tem no alimento. Porque a gente sabe que a linguagem que o nosso corpo fala não é uma linguagem de energia, como se diz por aí. Né? Então se diz, para eu emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que absorver menos energia e gastar mais energia. Isso é um pensamento simplista ao extremo, né? É de uma simplificação que não reflete a realidade. Então, o emagrecimento inteligente, ele considera a influência que um alimento exerce sobre o corpo baseado em todos os nutrientes que aquele alimento possui e não simplesmente na carga energética dele. Então, a gente sabe que o nosso corpo fala a linguagem do quê? Nosso corpo fala a linguagem dos hormônios, que são sensíveis à nossa alimentação, mas não da forma como se diz para vocês, tá? Ele fala a linguagem das vitaminas, ele fala a linguagem dos macronutrientes, ele fala a linguagem dos minerais. Essa engrenagem hormonal e metabólica que governa o nosso corpo, vamos dizer assim. Então, se é essa engrenagem hormonal e metabólica que governa o nosso corpo, é através dela que nós podemos, de alguma forma, atuar no sentido do emagrecimento. Então, o nosso corpo tem essa linguagem dos nutrientes, mas nós não estamos tentando emagrecer falando a linguagem dos nutrientes. Aliás, tudo que nós não estamos falando é a linguagem dos nutrientes. Nós estamos falando a linguagem da carga energética. A carga energética pouco importa. Pouco importa. Porque não é ela que vai definir que você vai engordar, não é ela que vai definir que você vai emagrecer. O que vai definir é essa linguagem nutricional. E aí eu vou olhar, por exemplo, para uma banana, eu não vou pensar que ela tem tantas calorias. Eu vou pensar, essa banana tem triptofano, essa banana tem fibras insolúveis. Isso vai modificar a flora intestinal. Olha como é que a coisa vai muito mais longe, né? E ao ignorar esses fatores, nós fazemos alimentações que são restritas, no entanto, que nos induzem a ter compulsão alimentar e mais ansiedade. Então, essa conta não fecha. Uma pessoa quer emagrecer, mas ela está fazendo uma dieta que alimenta a ansiedade dela. Ela está fazendo uma dieta que piora a compulsão alimentar dela, se não for de imediato, em médio e longo prazo. Ela está fazendo uma alimentação que vai fazer o metabolismo dela despencar. E cada vez mais ela vai ter mais dificuldade de emagrecer e mais facilidade para engordar. Essa pessoa fica presa, literalmente algemada nesses ciclos de recuperação de peso. Ela emagrece 5 quilos, depois recupera 10. Cada dieta, ela engorda mais, porque ela emagrece um pouquinho e depois engorda dobrado. Então, quando a gente fala em emagrecimento inteligente, é o emagrecimento que enxerga a linguagem do corpo dentro dos alimentos. E aí você sim consegue falar essa linguagem, e ao falar essa linguagem, através da alimentação e de outros hábitos que a gente menciona aqui, a gente consegue interferir. A partir do momento que a gente usa esse conhecimento nutricional de forma profunda, e não simplesmente considerando só um gasto energético, aí a gente consegue conversar com o nosso corpo e pedir para ele emagrecer. O seu corpo, ele sabe emagrecer, você só precisa conversar com ele na língua dele e dar o comando certo, ele vai te obedecer. Maravilha. Então nós temos que falar a linguagem do nosso corpo. O nosso corpo, ele entende uma linguagem e nós estamos dando outra. Por isso nós estamos desligando o código da queima de gordura, da oxidação de gordura e ligando o código de armazenamento.